Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus, Pai Consolador, possa estar agora no seu lar, ouvinte, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os teus amigos e irmãos. E que a graça poderosa, a paz mundial, a segurança esteja em todos os lugares, que o Senhor, nosso Deus e Pai, possa consolar os corações dos aflitos, levantar os que estão caídos e fortalecer os fracos. E que todos possam levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, obrigado por eu existir, obrigado por eu respirar, porque o nosso Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso legislador, e Ele que cuida de nós. Amados e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, este dia aceitável e aprovado pelo nosso Deus, tenho esta oportunidade dada por Deus para levar até você, através deste aparelho, uma palavra consoladora, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15 até o versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Boa palavra consoladora. Vemos então neste texto que o nosso Deus é aquele que muda situações. Texto este, onde José, do Egito, consola seus irmãos. E Deus transforma situações aparentemente negativas em situações positivas e causas aparentemente perdidas em causas ganhas. O nosso Deus transforma o mal em bem e converte a maldição em bênção. O nosso Deus escreve certo pelas linhas tortuosas dos homens. Aleluia! E quando eu digo que Deus transforma o mal em bem, é só lembrarmos da história de José, quando ainda era moço, e por contar aos seus irmãos, ao pai e à mãe, que tinha sonhado com os feixes no campo. Sabemos que os feixes no campo naquela época eram feixes de trigo.
E ali estavam os irmãos com José, pegando aqueles feixes e amarrando. E vemos então que naquele momento José assim disse, que sonhou com os feixes no campo e que o feixe de José ficava de pé, enquanto que os feixes dos irmãos o rodeavam e se inclinavam perante o de José. E os irmãos de José disseram, você pensa que vai reinar sobre nós, dominar sobre nós? E José ainda teve outro sonho e contou para os seus irmãos, dizendo, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Com tudo isso, os irmãos de José tinham grande inveja dele. E por esse motivo, eles venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas que levaram para o Egito. E após 13 anos, o novo reencontro com José. Os irmãos de José tiveram medo da reação de José e disseram, e agora, o que será de nós? O nosso pai Jacó morreu. O que vai acontecer conosco agora pelo mal que fizemos ao nosso irmão? O que eles não sabiam é que Deus tinha conduzido José até o Egito. Ele tinha planos na vida de José, as quais obras foram realizadas. E Deus foi glorificado e reconhecido como Deus dos judeus. E no conteúdo deste texto, nós aprendemos que Deus transforma situações aparentemente negativas em situações positivas e causas aparentemente perdidas em causas ganhas. E esta foi a situação de José. Ele foi lançado na cisterna, foi tirado pelos irmãos e vendido como escravo aos midianitas. E mais tarde, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó. E logo após ter sido acusado pela esposa de Potifar por ter desrespeitado-a, José foi preso. Foi preso inocentemente, mas foi justamente na prisão que Deus mudou a história de José. Aleluia! Logo depois que ele interpretou 2 sonhos, o do copeiro e do padeiro. O copeiro voltando ao seu cargo de copeiro-chefe, e o padeiro-chefe sendo enforcado, assim como foi interpretado os sonhos por José. E mais tarde, Faraó também teve um sonho, e José, após interpretar o sonho de Faraó, ainda aconselhou o rei para escolher um homem sábio para governar o Egito. Mas disse Faraó aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? O homem em quem está o Espírito de Deus, pois você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E disse Faraó a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. O próprio Faraó, como diz no capítulo 41, versículo 38, reconheceu que Deus estava trabalhando na vida de José e que era Deus que revelava o futuro do Egito para José. Mesmo que o copeiro, após sair da prisão, ele foi instruído por José, aconselhado para lembrar dele quando estivesse na presença de Faraó, servindo Faraó. Mas o copeiro esqueceu de José. E o que é fantástico é como diz no capítulo 41, versículo 1 de Gênesis, passado 2 anos completos,
Após o copeiro ser restituído ao posto de origem, ele esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Foi aí que Faraó teve o sonho dado por Deus e assim abriu as portas para José. Amado ouvinte da palavra de Deus, amada ouvinte da palavra de Deus, a sociedade, a família, o seu irmão, o seu primo, o seu tio, a sua mãe ou seu pai pode até esquecer de você, mas Deus lembra de ti. O ser humano pode se esquecer até mesmo daquele que o ajudou a chegar à posição em que se encontra. O nosso Deus, porém, não se esquece de você. Não se esquece daqueles que lhe são fiéis. Ele mesmo cria situações para que os seus servos sejam lembrados e honrados perante ele. E os homens que estão em eminência, Deus abençoa o homem através do próprio homem. Deus usa pessoas para nos abençoar. Nós aprendemos por meio de muitos outros exemplos bíblicos que o nosso Deus muda situações adversas em nossa vida e converte-as em situações de bênção e de vitória. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que muda situações. Ele vai mudar a sua vida. Já está trabalhando em prol de você e da sua família. Esse nosso Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de todos os viventes, Ele sabe como trabalhar. É um Deus que está trabalhando 24 horas em prol da sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e os seus problemas serão resolvidos. As situações adversas, problemáticas, serão solucionadas, porque o nosso Deus é um Deus que está trabalhando para ver você alegre, feliz e satisfeito por ser fiel, por ser crente na presença dele. E que Deus te abençoe, abençoe sua família e encha do Santo Espírito do Senhor. Amém. Graças a Deus.